Olá, crianças! Para a gente começar os nossos estudos hoje, nós vamos começar falando de matemática. Não se assustem, porque eu sei que quando a gente fala em matemática, muitos de vocês torcem a cara. Mas estaremos falando de um assunto bem legal. Quem aqui já ouviu falar naquela música do funk? 180, 180, 360. Então, nessa música, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa matéria. A nossa matéria de hoje é sobre ângulos. Como vocês estão observando aí na foto, o que acontece? A gente diz que a gente tem um ângulo completo quando a gente tem 360 graus, ou seja, quando a gente dá uma volta completa. Imaginem se vocês estivessem andando com o pai de vocês por uma rotatória. Quando a gente dá uma olhada no círculo, que é a rotatória, se o seu pai fizer toda aquela volta, a gente diz que a gente tem um ângulo de 360 graus. Ou seja, toda vez que a volta for completa, será 360 graus. Se a gente não fizer a volta completa, fizer apenas a metade da volta, a gente tem 180. Se a gente não fizer nem a volta completa, nem metade da volta, fizer apenas um quarto dela, ou seja, metade da metade, a gente diz que a gente tem 90 graus, ou seja, um ângulo de 90 graus. E se nós fizermos apenas metade do primeiro 90 graus, a gente diz que a gente tem 45 graus. Então, se a gente observar, o que a gente tem é sempre a multiplicação por 2, se a gente começar do 45, ou se a gente começar da volta toda, a gente tem a divisão por 2. E a gente tem nomes para isso. Vamos então nominá-los. Então, se a gente fizer uma volta completa de 360, a gente já sabe que a gente deu toda a volta do ângulo. Quando a gente faz apenas a metade dessa volta, a gente chama de ângulo raso. Ou seja, toda vez que for 180, será ângulo raso. Agora, se a gente fizer apenas um quarto da volta, ou seja, um ângulo de 90 graus, a gente chama esse ângulo de reto. Agora, se a gente fizer um menor que 90 graus, ou seja, 45 graus, a gente chama de agudo. E se for maior que 90 e menor que 180, ou seja, 150, 160, a gente chama de obtuso. O que vocês precisam sempre lembrar é, o total de um ângulo é de 360, uma volta completa é 360 graus. A metade dessa volta sempre vai ser 180. Um quarto dessa volta sempre vai ser 90. E quando vocês quiserem saber menor que 90, sempre vai ser 45, né? Pode ser para ser chamado de agudo. Então, não se esqueça disso. Tentem fazer o exercício usando o rosto de vocês, porque nós temos a forma redonda. Então, observem o rosto de vocês e pratiquem esse exercício. Como que será no meu rosto? O redondo, a volta toda do meu rosto vai ser o ângulo completo, ou seja, 360. Metade do meu rosto será 180. O meu rosto até o olho, ou seja, um quarto, será 90. E se eu fizer apenas um pedaço do meu cabelo, a franja, será 45 graus. Agora que nós já sabemos como funciona, vamos corrigir este exercício aqui. Vamos observar os relógios e vamos dizer o que cada um deles representa. Um quarto da volta, menos que um quarto da volta, ângulo de 180 graus, e com isso a gente vai conseguir responder as perguntas. No primeiro relógio, a gente tem um quarto da volta. No segundo relógio, a gente tem um ângulo de 180 graus. No terceiro relógio, a gente tem menos de um quarto. Ou seja, se a gente fosse falar sobre ângulos, no primeiro a gente teria 90 graus, no segundo a gente teria 180 e no terceiro nós teríamos 45. Então, se a gente fosse dar nomes a cada um deles, a gente diria que o primeiro a gente tem um ângulo reto, o segundo a gente tem um ângulo raso e o terceiro a gente tem um ângulo agudo. Por que as formigas têm cintura fina? Dona Formiga era costureira e fazia roupas com as folhas que as freguesas levavam. Naquele dia, ao voltar para casa, ela teve a maior surpresa. Sua filha Formiguinha havia picado todas as folhas.
O jeito era buscar outras folhas parecidas. Mas, antes de sair, ela prendeu a formiguinha pela cintura no pé da mesa. Formiguinha tentou sair, ficar livre, esperneou, puxou, repuxou e tanto fez que o nó da corda apertou tanto que quase dividiu a cintura dela ao meio. Quando Dona Formiga voltou, correu e soltou a filha imediatamente. Bem, a formiguinha ficou livre, mas a cintura não houve jeito. Por isso, até hoje, além de ter cintura fina, as formigas têm mania de cortar folhas sem parar. Vamos responder as perguntas do texto? Qual é o título? O título é sempre o nome que vem acima do texto. E geralmente ele vem destacado ou por letras maiúsculas ou por estar em negrito. Então o título é Por que as formiguinhas têm cintura fina? Não se esqueça, título do texto é o nome do texto. Qual é a profissão de Dona Formiga? Ela era costureira. O que a formiga fez com as folhas? A formiguinha picou todas as folhas. Por que a cintura dela ficou fina? Porque para se libertar do castigo, ela puxou a corda e o nó apertou tanto que quase dividiu a sua cintura. Agora nós vamos retirar algumas coisas que nós já estudamos, alguns conteúdos importantes do nosso texto. Retire do texto um sinal de pontuação. Nós já aprendemos vários sinais, como a exclamação, quando a gente quer dar emoção ou ênfase a alguma coisa, a vírgula, que é uma pequena pausa, o ponto final, quando a gente dá uma pausa mais longa ou finaliza uma frase, a interrogação, quando a gente faz alguma pergunta, dentre outros. Vocês vão olhar o texto e vão ver quais são os sinais que tem nesse texto. Pode ser apenas um exemplo. Eu coloquei a interrogação do título. Um substantivo. Substantivo é um nome que nós damos para os seres e para as coisas. O nome de alguma coisa. Então, eu coloquei aqui roupas. Roupas é o nome que a gente dá para o tipo de vestimento, para uma coisa que a gente coloca no nosso corpo. Adjetivo. Adjetivo é a qualidade que a gente dá para algum ser ou para alguém. Eu coloquei aqui fina. Porque fina é a qualidade da cintura. A cintura dela era uma cintura fina. Agora, para poder a gente finalizar, uma palavra no diminutivo. A gente já sabe, diminutivo é tudo que a gente fala inha. Então, a palavra do diminutivo é formiguinha. Se a gente falasse aumentativo, seria formigão. Ou então, se a gente falasse outras palavras. Então, não se esqueça. Formiguinha é o nosso exemplo aqui. Hora de produzir. Observem as imagens e criem um texto bem criativo. Eu já falei para vocês que a gente tem dois tipos de texto, o verbal e o não verbal. O verbal é quando a gente utiliza palavras. E nesse caso, o nosso exemplo ele é um texto não verbal, porque ele não tem nenhuma palavra. Vocês vão observar as imagens e vão prestar atenção no que elas querem dizer, porque sim, as imagens dizem muito. Utilizem bastante a criatividade de vocês e escrevam aquilo que vocês imaginarem para essa história, tá bom? Boa sorte e caprichem, que eu confio na criatividade de vocês. E não se esqueçam, prestem atenção na letra bem caprichada, não se esqueçam de dar um título, não se esqueçam do parágrafo começar com letra maiúscula, escrevam uma história com início, meio e fim. Observem todas essas características para que tenham um bom texto, uma boa produção, tá bom? Divirtam-se e caprichem. O ecossistema da nossa cidade é bastante rico e bem variado. Hoje nós vamos trabalhar o ecossistema da parte das praias. Então vamos lá. O litoral da cidade do Rio, ela vai da Praia do Leme até a Praia do Pontal. E lá nós temos várias praias localizadas. E é o que nós ouvimos na música que acabamos de ouvir do Tim Maia. E essas são imagens de algumas praias aqui do Rio. Copacabana, Recreio, Grumari. A gente também tem a praia também da Barra da Tijuca. Todas essas estão representadas na imagem que vocês ouviram. Nós vamos agora aqui observar esse mapa e vamos anotar as praias que vão do Leme até o Pontal. A gente tem o Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon,
São Conrado, Barra, Recreio e Pontal. Agora a gente vai responder. Qual dessas praias é mais próxima da sua casa? Essa resposta você vai dizer de acordo com a sua localização, onde você mora. E depois você vai nos fazer um desenho e nos contar a sua experiência nas praias do Rio de Janeiro. Nós sabemos que as praias do Rio de Janeiro, muitas são bravas, as ondas são grandes, a água de algumas é mais clara, a água de algumas é mais escura. A gente tem a água bem gelada aqui no Rio. Então, vocês vão partilhar essas experiências que vocês tiveram nas praias do Rio de Janeiro. Eu amo praia e eu acho que vocês também. E estamos morrendo de saudade de poder ir à praia, já que estamos proibidos por conta da quarentena e da pandemia. Então, essa é a oportunidade de você viajar, passear pelas praias do Rio de Janeiro sem sair de casa. Divirta-se e conheça essas lindas praias da nossa orla. Conheça essa linda orla do nosso Rio de Janeiro, que são as praias que vêm do Leme até o Pontal. E vamos cantando a música do Tim Maia, hein? Do Leme ao Pontal. Vocês lembram quando nós estudamos sobre agricultura? Então, quando nós estávamos falando sobre agricultura, nós falamos sobre as práticas do campo. E hoje nós vamos perceber que essas práticas do campo, ao longo do tempo, elas foram bastante modernizadas. Se nós observarmos essas imagens, nós vamos perceber que antigamente eles usavam tratores manuais, eles usavam carroças para poder levarem os alimentos, para guiarem os animais. E agora eles utilizam tratores bem modernos. Se a gente perceber também a alimentação dos animais, a retirada do leite, tudo isso era feito manualmente. E hoje em dia eles têm máquinas que fazem isso. Então agora o que nós vamos fazer? Vocês vão observar essas imagens e vocês vão tirar as suas conclusões. O que aconteceu no campo? Quais foram as mudanças na plantação, na agricultura do nosso país, da nossa cidade? Quais foram as mudanças ao longo do tempo? O que essas modernidades trouxeram para o campo? E vocês vão pensar sobre essas coisas e vão fazer as suas anotações. Como nós já sabemos, todas as modernizações elas trazem avanços. Então, qual foi o avanço que trouxe para o campo? Tá bom? Se a gente parar para prestar atenção, quanto mais tecnologia eles usam no campo, mais eles conseguem produzir. Então, eu quero que vocês pensem nisso. Pensem na modernização, na plantação, na agricultura. E pensem também em outras formas de modernização. No plantio, na colheita, que vocês possam ter visto na televisão. E perguntem aos seus pais como era antigamente.